Irmãos queridos e irmãs, muito bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus entre cada um de vós. Amém. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa escola bíblica. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Queremos, ó Pai Santo, tão somente te agradecer pelo esse cuidado que tu tens com cada um de nós, pela edificação que tu nos proporciona através da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento tu venhas cativar os nossos corações e as nossas mentes, e que tu mesmo venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Ó Deus, que possamos sair daqui cheios do teu conhecimento, mas que não somente isso, que possamos usar do teu conhecimento, usar da tua edificação e sermos praticantes daquilo que nós aprendemos de ti. Abençoe esse momento, ó Pai. É o que eu te oro, agradecido, em nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando o Catecismo Maior de Westminster. Estamos no capítulo 10º. No final, eu vou fazer um retrospecto do que nós estudamos até agora e que vamos estudar para frente. Estamos no capítulo 10º, que fala sobre os benefícios da obra do mediador. E hoje é a última pergunta, exatamente desse capítulo 10º. E vocês sabem o que significa, né? O fato de hoje ser exatamente a última pergunta. Sabe o que significa? Nada, não significa nada. Significa que estamos caminhando bem, né? Desculpa pela brincadeira, mas enfim. Então, essa é a última pergunta do capítulo 10º. Então, por isso que eu gostei de fazer um retrospecto do que nós já estudamos hoje, que vamos estudar para frente. Então, esse estudo ele é baseado no livro Catecismo Maior de Westminster, comentado, de Johannes Gerhardus Voss, que está aqui o livro. É um livro que eu considero muito didático, tá? Bem didático mesmo, mas também no comentário do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Então a pergunta de hoje é a pergunta número 90, que ela nos questiona: que sucederá aos justos no dia do juízo? Então essa é a última pergunta exatamente da obra do mediador, que é Cristo. Então os teólogos de Westminster chegaram à conclusão de que a melhor resposta a essa pergunta seria: no dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra e ali abertamente reconhecidos e justificados. Reunir-se-ão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo o pecado e miséria, cheios de gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes, tanto no corpo como na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os membros da igreja visível gozarão com Cristo em glória na ressurreição e no dia do juízo. Percebam, meus irmãos, que só é coisa boa. O que vai suceder aos justos no dia do juízo só são coisas boas, coisas maravilhosas, que Cristo conquistou para todos os que são santos, todos os que são justos. Ou seja, como foi mencionado aqui, a palavra romana diz assim: não há um justo, não há um sequer, exceto um, que é Jesus Cristo, homem. E ele conquistou isso para todos aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então, percebam só coisas boas.
E agora vamos detalhar cada uma dessas partes, pegando o embasamento bíblico para cada uma desses trechos dessa resposta. Em primeiro lugar, os justos serão arrebatados para se encontrarem com Cristo nos ares. Baseado em que está se falando isso? Veja, a passagem bíblica está em 1 Tessalonicenses 4:17, que nos diz... Vou pedir que o Tiago leia. Pode colar daqui se você quiser. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem. Não há dúvidas de que... primeiro está falando que os vivos serão arrebatados, juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles que estavam mortos, né? Então os mortos e os vivos terão encontro com o Senhor nos ares. E continua a passagem dizendo que estaremos para sempre com o Senhor. Então só coisas boas nos são reservadas para aqueles que são de Cristo. Em segundo lugar, os justos serão colocados à mão direita de Cristo. Como assim? Bel, se quiser colar, pode colar. Leia, por favor, Mateus 25:33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Isso, muito bem. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Fazendo uma referência exatamente àqueles que foram eleitos, que vão estar à direita, e aqueles que foram reprovados, que estão à esquerda. Ou seja, os justos, dos injustos. Ok? Terceiro lugar, os justos são publicamente reconhecidos e perdoados. Publicamente reconhecidos e perdoados. Baseado em quê? Essa afirmação? Baseado em Mateus 10:32, que eu peço que a Anne faça a leitura. Pronto. O destaque que foi dado aí é exatamente a confissão que Cristo vai fazer de todos aqueles que confessarem Cristo também diante dos homens. Também Cristo vai nos confessar, vai confessar todos aqueles que são santos, são justos. Ele vai confessar também diante do meu Pai que está nos céus. Então, isso aí remete exatamente àquela confissão ou aquele reconhecimento público e que Deus fará de todos aqueles que são justificados por Ele mesmo. Mas também os justos também vão juntar-se a Cristo para julgar. Baseado em quê? 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Peço que o irmão Josias faça a leitura. Pronto. Essa passagem nos afirma, meus irmãos, que os remidos vão se juntar a Cristo quando Cristo for julgar o mundo. Então, os santos vão julgar o mundo juntamente com Cristo. Não somente os homens, também os anjos. Ok? Se restar alguma dúvida com relação a esse ponto específico, gosto de dizer que tem uma pergunta lá na frente que versa exatamente sobre esse ponto e podemos lá discutir melhor sobre esse ponto específico. O que significa que os homens, os santos, os justos, vão julgar o mundo? Calma, que vamos discutir mais para frente os detalhes desse julgamento. Ok. Há alguma dúvida que os justos serão recebidos no céu? Imagino que não. Uma passagem bíblica que fala sobre isso, Mateus 25,
versículos 34 e 46, que peço que a irmã Isa faça... Isa, né? Desculpa, Marilane. Isa, desculpa. Marilane. Pode ler para a gente, Marilane? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do rei que estáis preparado desde a fundação do mundo. Irão estes para o castigo eterno, porém justos para a vida eterna. Muito bem. Então essa é uma passagem que nos diz que aqueles que são benditos do Pai vão entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o versículo 46 nos diz que estes, uns vão para o castigo eterno, mas os justos, que é o destaque dessa passagem, para a vida eterna. Enquanto uns vão para o castigo eterno, os justos vão para a vida eterna. E onde é que está preparado esse lugar? É chamado de céu. Por isso que a gente diz que os justos são recebidos no céu. Então, o céu é um lugar que eu não tenho muita informação sobre onde é esse lugar. Não tenho muita informação sobre isso. Mas eu sei que é um lugar onde vamos ver coisas inefáveis. Alguém sabe onde é o céu? Pode me dizer? Não, né? Ah, bom. Depois do segundo, com certeza. Porque Paulo fala do terceiro céu, né? Mas... O caminho, sim. Nós sabemos qual é o caminho. Caminho. Que é quem? Que é o presidente do Supremo... Não, o Senhor Jesus, Senhor Jesus. Estou tentando induzir vocês ao erro, tá? Ok, pessoal. Então, outra coisa muito importante. Os justos serão plenamente libertos de todo o pecado. Baseado em quê? Efésios 5, 27. Peço que a nossa irmã Késia faça a leitura. Efésios 5, 27. Muito bem. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito, ou seja, sem nenhum pecado. Então, isso que vai acontecer com todos os que são justos, todos aqueles que são santos, todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus. Outra coisa, serão totalmente, plenamente libertos de toda a miséria. Vivemos nesse mundo miserável, só que quando, no dia do juízo, todos os santos, todos os serão plenamente libertos de toda a miséria. Baseado em Apocalipse 14, 13, peço ao irmão Gênesis faça a leitura. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras nos acompanham. Sim, sim, sim. Então, o Espírito Santo, através do apóstolo João, disse que para que descansem das suas fadigas, para que descansem, ou seja, lá no céu não haverá mais fadiga, exaustão, não vai mais haver a maldição que Deus lançou sobre a terra quando ele disse assim: no suor do teu rosto comerás o pão, e a terra produzirá o quê? Cardos e abrolhos, né? Muito bem. Então é exatamente isso que está querendo dizer. Gostaria que o nosso irmão Alan, não é o Alan Diácono, o Alan, lesse para a gente Apocalipse 7, 17, que também está nessa mesma direção.
Muito bem, glória a Deus, né? Então, Deus vai nos enxugar dos olhos toda lágrima. Então, lá no céu não vai existir choro, não vai existir lágrima. Ao contrário do inferno, onde lá sim há choro e ranger de dentes. Muito bem. Continuando, serão cheios de gozo inefáveis. Ou seja, inefável é aquilo que não se pode exprimir com palavras. Baseado em quê? Essa afirmativa. Salmo 16, 11. Peço que nosso irmão... nossa irmã, que eu não esqueço o seu nome. Cirlane. Por favor, leia Salmo 16, 11. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, Então, a passagem diz que os caminhos que o salmista falando que Deus o fará ver caminhos de vida, e na presença de Deus vai o quê? Plenitude de alegria. Imagina o que significa isso. Aquela alegria que você não pode dizer com as palavras. É uma plenitude da alegria. Alegria plena. E na destra de Deus há também delícias. Perpetuamente. Perpetuamente. Não é? Não. Todo sempre viver nessa plenitude da alegria e também nessas delícias perpetuamente. Mais ainda, gozando da companhia dos santos e dos anjos também. Baseado em quê? Hebreus 12, do 22 ao 23. Peço que nosso irmão diácono Alan leia para a gente Hebreus 12, 22 a 23. Mas tem chegado ao ancião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Muito bem. Então, com certeza, a gente consegue ver que na cidade de Deus, ou a Nova Jerusalém, ou Jerusalém Celestial, como o pastor falou, não é a Jerusalém lá do Oriente, é a Jerusalém, a Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial, e vamos ter encontro lá com incontáveis hostes de anjos, incontáveis anjos. Mas ele continua falando de uma universal assembleia, falando de uma igreja dos primogênitos, que fala dos justos que são aperfeiçoados. Então perceba que aí há uma referência aos anjos, mas também aos santos. Eu peguei aqui também o versículo 23, na nova versão NVI, né? Nova versão internacional, que diz o seguinte, ó, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, ponto. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, mais uma vez dizendo que há uma igreja, há homens que foram salvos, referenciando a essa universal assembleia, ou seja, aos santos de Deus que foram salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas também não para por aí. Também terão uma visão imediata de Deus. Visão imediata de Deus. Uma das passagens fala sobre isso, que eu peço que a nossa irmã Érica, se puder ler, 1 João 3,2. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, que haveremos de vê-lo como Ele é,
Muito bem, 1 João 3,2 diz que nós haveremos de vê-lo como ele é. Ninguém consegue ver a Deus, nosso corpo mortal. Olhou para Deus, morte instantânea. Só que no dia do juízo, veremos Deus face a face. Haveremos de ter esse encontro com ele e vamos vê-lo exatamente como ele é. Gostaria que nossa irmã Sara lesse 1 Coríntios 13, 12. Muito bem. Agora, nós vemos como um espelho, obscuramente. Mas, no dia do juízo, o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O destaque aqui dessa passagem é que, por enquanto, nós conhecemos a Deus de forma como no espelho, obscuramente. Mas no dia do juízo, nós o veremos face a face. Quando eu falo assim, como é que a gente conhece a Deus hoje? Através da palavra de Deus. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Por isso que a gente diz que ele é obscuramente. Porque tem coisas que nós não sabemos. Deus não revelou para a gente. Mas aquelas coisas que foram reveladas, devemos viver exatamente de acordo com aquela revelação de Deus, que está nas Sagradas Escrituras. Mas, no dia do juízo, vamos vê-lo face a face. Por último, nessa base bíblica para essa resposta, nós estaremos na presença de Deus, do Senhor, para sempre. Baseado em quê? 1 Tessalonicenses 4, novamente 17, agora incrementando com o versículo 18, que eu peço ao nosso irmão Eider faça a leitura. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Muito bem. 1 Tessalonicenses 4, 17 a 18. Eu lembro que o pregador pregou aqui, um dos últimos pregadores pregou sobre Tiago. E uma das passagens que tem Tiago capítulo 5 é que devemos esperar pela segunda vinda de Cristo. Ele fala 3 vezes com relação a isso, a segunda vinda de Cristo. Porque muitas vezes, meu irmão, nós seremos, também de acordo com a última pregação de hoje de manhã, nós seremos injustiçados, atribulados, pessoas vão falar ao nosso respeito, vão denegrir a nossa imagem, tudo isso por causa de Cristo. Mas olha só esse consolo para as nossas vidas. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, se nós estamos sendo injustiçados, conforme nós aprendemos hoje na pregação, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Não tente revidar. Siga os caminhos normais. Mas se o caminho normal não for suficiente, não tiver a resposta que você espera, entregue ao Senhor, que a vingança pertence ao Senhor. O que é mais importante disso tudo é que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui é o mais importante. Essa é uma palavra realmente de verdadeiro consolo para todos nós. Bom, diante dessa resposta a essa pergunta, depois de termos feito toda essa explanação bíblica de por que essa resposta foi dada, agora vem algumas perguntas
para a gente verificar o quanto nós estamos sabedores do conteúdo dessa pergunta e dessa resposta. Primeira pergunta: quais as duas categorias de pessoas que serão arrebatadas para encontrar com Cristo nos ares? Primeira são os que estão mortos em Cristo. E a segunda, os que estão vivos que também creem em Cristo. E a terceira não tem, só são essas duas. Só são essas duas. Tá? Só essas duas, que tá aí. Outra pergunta. Perguntas simples, fáceis, né? Segunda pergunta. Então, a resposta diz: nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares. Uma grave afronta à lei da gravidade, lei física da gravidade. Pergunto: por que a lei da gravidade não impedirá os justos de subirem no ar para o encontro com Cristo? Por quê? Um de cada vez, por favor. Não consigo entender. Vários ao mesmo tempo, não consigo entender. Um de cada vez. Quem fez essa pergunta foi algum físico? Foi. Um físico fez essa pergunta. As leis da ciência hoje já não explicam muita coisa que Deus faz, né? O homem tenta criar leis para explicar coisas que Deus faz, tem coisas que são inexplicáveis. Então, eu acho que a lei da gravidade é uma coisa muito pequena para explicar o poder de Deus. Para afrontar eles, eles viram a gravidade e num segundo de pode fazer ela não existir mais para qualquer forma. Então é uma pergunta que eu acho até assim desnecessária, porque a lei de Deus está sobre todas as leis. Exato. A gente sabe a lei que impede. A gente sabe a lei que impede. Muito bem. Ainda bem que não vai ter gravidade no caso. Exato. Exatamente. Não esqueçamos da lei da gravidade, ela depende do lugar. Aqui é uma coisa. Lá na Lua, a gravidade é outra. O buraco negro, no vácuo, não existe, né? Então, o que diz, né? Ok. Lembro da ascensão de Cristo homem. Eu volto a frisar. A ascensão de Cristo também não foi esse. Então, o resumo da história é que o evento da subida dos ares é algo espiritual, é algo sobrenatural. E Deus, né, como foi falado aqui, criou essas leis, né? Ou melhor, não criou a lei, né? O que criou foi o homem, mas Deus é que rege a... Jesus disse que nos últimos dias muitas leis serão o solo da Isso. Muito bem, é exatamente isso. Acho que tem uma pergunta que vai versar sobre esse ponto aí. Tá bom? Então, assim, a resposta a essa pergunta é claro, né? Todas que vocês falaram, mas exatamente vai marcar a transição para os poderes do mundo vindouro. Que a gente, né? O que é esse poder do mundo vindouro aí? Né? Que é exatamente isso que o Tiago falou e que vocês falaram também. Ok? Até agora as perguntas estão facílimas. Um pouquinho mais. Já vi que algumas pessoas já responderam a pergunta. Qual o significado de dizer que os justos são colocados à destra de Cristo? Ora, significa que, por um lado, vão os... e para o outro vão os... Né? Aquela passagem lá das ovelhas, né? E os cabritos. Quem é da esquerda são os cabritos. Os cabritos. E da direita... Tá, é exatamente isso, né? A separação entre justos e injustos. Essa separação é jurídica, total e permanente. Lembra que daquela passagem do rico e do
Lázaro, né? Mendigo, né? Pronto, lá é dito que não pode haver trânsito, né, entre aqui e lá. Né? Não pode haver. Então, vai haver, ou melhor, jamais haverá, ao longo de toda a eternidade, o menor contato ou comunicação entre essas duas categorias de pessoas. Não vai haver. Não vai haver. Não vai haver. E percebam, meus irmãos, que é vida eterna e castigo eterno. Não há segunda chance. Não há segunda chance. Outra pergunta. Qual o significado de dizer que os justos serão publicamente reconhecidos e perdoados? Tem a ver que nós, pelos nossos próprios méritos, vamos receber esse reconhecimento público. Seremos perdoados pelos nossos próprios méritos, não é isso? Não. Pelos méritos de quem? Méritos de Cristo. Então, tudo bem. Então, significa que Cristo, olha só que interessante, Cristo, pela sua obediência, pela sua morte, mesmo sem ter cometido pecado, ele é sim o verdadeiro juiz. Então, quem vai julgar efetivamente é Cristo. Ele que vai julgar anjos e homens. Muito bem. Só que Cristo, ele fez algo por nós. Ele conquistou por nós a salvação. A obra redentora está fundamentada na cruz do Calvário. Então, respondo à pergunta, significa que Cristo, agindo como juiz, vai declarar publicamente que as pessoas que são justas, que foram justificadas pelo sacrifício dele mesmo, e essas pessoas que foram perseguidas, aqui mais uma vez, perseguição por causa da fé em Cristo, agora são o seu povo. E agora todos os pecados deles estão remidos. E em segundo lugar, que esse povo é inocente de seus pecados e são perfeitamente justos diante da lei de Deus, porque Cristo levou a culpa do pecado deles e pela sua justiça, que foi imputada a eles, ou seja, a nós, como se fosse a justiça deles mesmos. Então, por isso, quando todo aquele que é crente, que crê no Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador, quando Deus olha para esses crentes, ele vê pessoas justas, mesmo não sendo justas, mas Deus vê como justos, porque a justiça de Cristo é imputada a esses homens. Quando falo homens e mulheres, né? Seres humanos. Okay? Então, é isso que é o significado de dizer que aqueles que são justos, não por mérito próprio, mas pela justiça de Cristo, vão ser publicamente reconhecidos e perdoados. Outra pergunta. Qual o significado de dizer que os santos unir-se-ão a Cristo para julgar os anjos e homens reprovados? Essa pergunta é interessante. O que significa isso? O que vocês acham? Não, não são. Anjos e homens, ambos reprovados. Anjos e homens, ambos, né? Reprovados. Porque a irmã Dina falou que, na passagem anterior, nós estaremos juntos com incontáveis anjos, né? E com uma assembleia, né? de crentes. Não tem nada a ver com esse grupo. É um outro grupo dos reprovados. E a pergunta é,
Lembra que 1 Coríntios falou que nós vamos julgar os anjos e também os homens? Como é que pode se dar isso? Como é que pode? Isso quer dizer o quê? Que esses santos, esses justos, vão ter autonomia para julgar ou não as pessoas? Acho que é por aí. Ou os anjos, os justos ou santos terão autoridade para julgar? O que vocês acham? Silêncio total. Cri, cri, cri. O que acontece? Já para adiantar para vocês. Não, nós não temos autoridade para julgar ninguém. Quem julga é Cristo. Mas, o quê? Seremos uma plateia? Uma congregação? Estaremos o quê? Ao lado de Cristo? Junto com Cristo nesse julgamento? Sim, está mais para isso. Estaremos juntos com Cristo. E o decreto, ou melhor, a sentença que Cristo der, terá a nossa presença ou a nossa estaremos testemunho, muito bem, seremos testemunho. E pelo que nós já vimos aqui nessa classe, aqueles que forem reprovados o serão de forma consciente e reconhecerão, puxa, realmente. Por favor. Mateus 12, 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação. Muito bem. Eles se arrependeram, né? Mas aqueles que não se arrependeram vão ter a consciência de que, puxa vida, realmente, eu mereço, quer dizer, não eu, né? Um reprovado diz assim, ele vai reconhecer que ele verdadeiramente merece aquela condenação. Isso vai acontecer. Mas então, respondendo essa pergunta, então, vamos lá, vamos para a resposta logo, né? Melhor. Não quer dizer que os santos terão autoridade para determinarem o destino eterno de anjos e homens. Não. Mas quer dizer que os santos estarão juntos com Cristo na sentença que Cristo pronunciará contra os anjos e homens ímpios. E os santos concordarão com a sentença dada por Cristo. Serão que testemunhas. Vitor. Um versículo que nos ajuda nisso aqui é Mateus 5, versículo 7, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu imagino que nesse momento todos, tanto os que estão recebendo a condenação, quanto os que foram agraciados pelo perdão dos seus pecados, eles vão estar totalmente satisfeitos que a justiça foi totalmente correta, corretamente aplicada, ou a condenação não é maior nem menor do que é o merecimento. Isso. É por isso que nós podemos dizer assim, Deus, me dê aquilo que eu mereço. Porque o que você merece? O que eu mereço? A condenação eterna. Né? Então, não posso pedir para Deus me dê aquilo que eu mereço. Certo? Mas concordo também com o que o Vitor falou. Né? A justiça de Deus será exercida, né? Aí naquele momento. Né? Alguns para a vida eterna. Por que alguns vão ter a vida eterna? Porque Cristo pagou o pecado. Cristo morreu, derramou o seu sangue. Então, cumpriu a lei de Deus. Né? Porque o pecado gera morte. O pecado gera morte. Aí Cristo morreu.
para pagar pelo nosso pecado. Aqueles por quem Cristo não morreu vão ter que ir para eu gosto de chamar mais de castigo eterno, mas tem gente que chama também de morte eterna. Não gosto do termo morte eterna. Acho que mais porque não é uma morte, né? Morte de talvez separação de Deus, mas que nem separação de Deus também, que Deus vai estar lá agindo de forma talvez uma morte espiritual. Mas eu prefiro chamar castigo eterno, para não errar, né? Eu prefiro chamar de castigo eterno. Diante do que o senhor está falando, que haverá um reconhecimento consciente. Entre aquela passagem, no céu está, mas que toda língua confessará e Todo. joelho se dobrará. Isso, Filipenses, né? Sim. Sim, com certeza. Todos, absolutamente todos, vão confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Muito bem. Bom, uma pergunta mais simples é que pergunta o seguinte: o que significa dizer que os santos serão recebidos no céu? Ora, de forma simples, significa que no dia do juízo marcará a entrada desses santos como pessoas plenas, com corpo e espírito, chamado de pneumossomáticos, não apenas no lugar, mas também na condição de total bem-aventurança. Então, no dia do juízo, os justos ou os santos entrarão como pessoas plenas. Se for o caso de nós já estarmos mortos, seremos ressuscitados com um corpo glorificado e entraremos no céu. E lá temos a presença de Cristo, né? Mas não apenas no lugar, mas também na condição de total bem-aventurança. Então, no dia do juízo vai marcar a entrada com pessoas plenas. Veja, se a pessoa está morta, houve o corpo físico ficou no túmulo, e se a pessoa é crente, o espírito foi para o céu, foi para Deus. Mas o homem não seria completo, porque o homem só é completo se ele tiver o corpo juntamente com o seu espírito. Então, no dia do juízo vai haver essa junção do corpo glorificado com o seu espírito. Foi falando aqui a questão da bem-aventurança. E a pergunta próxima seria: por que não podemos ter essa perfeita bem-aventurança aqui e agora? Eu falei que no céu vamos ter a perfeita bem-aventurança. Por que eu não posso usufruir dessa perfeita bem-aventurança aqui e agora? Pecado. Mais alguma coisa? É necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade. Isso. Nosso corpo ainda é um corpo corruptível, né? Mortal. Tem mais alguma coisa? Porque este mundo está sob uma maldição. O mundo está... Perfeito. O mundo está sob maldição. Mais alguma? Dá uma dica para vocês. Assim. Deixa eu olhar aqui. Vou fazer aqui de novo. Tá, eu fiz errado. A verdade nós não conseguimos ver. Eu fiz errado, faz assim. Eu não consigo ver o meu Salvador face a face. Não consigo ver. Então, essas são as respostas. Nós não podemos ver o Salvador face a face. O nosso corpo, né, que é corruptível, ainda tem cheio de doenças, enfermidades, dores, né, do corpo. A corrupção pecaminosa que o crente tem que batalhar constantemente
né? Buscar a vida de santidade, né? E o crente está cercado por um ambiente mau e desgraçado, miserável, como falou a irmã. Agora, de que modo esses mesmos fatores serão mudados no céu? Em primeiro lugar, poderemos ou não ver Deus face a face? Sim. Como é que vai ficar o nosso corpo? Incorruptível, corpo glorificado. Não vai possuir mais doença nem enfermidade. A corrupção pecaminosa vai existir? Não vai existir mais. E o ambiente que vamos estar lá? Vai ser esse ambiente desgraçado? Não, claro que não. Então é exatamente essa a resposta. Veremos o Salvador face a face, todas as doenças, dores e angústias ficarão para trás, e o que é mortal será revertido de vida ou imortalidade. C, a corrupção pecaminosa dos nossos próprios corações e os constantes conflitos contra o pecado acabarão. E entender, o ambiente do céu será perfeitamente santo. Bom, vou falar de bem-aventurança lá no céu. O que vocês acham que será o principal elemento na bem-aventurança no céu? O que vai ser melhor dessas coisas? Claro, são coisas, né, maravilhosas. Mas o que será melhor de todas? O que vocês acham? Com certeza é não ter mais dores, né? Não ter mais dor, não ter... Não? É uma coisa boa, não ter dor. Mas o mais importante disso é o primeiro. Vamos ver Deus face a face. Muito bem. Que é essa imediata visão e fruição de Deus. Já que estou falando sobre isso, então pergunto, o que quer dizer imediata visão de Deus? É porque nós vemos Deus. Como é que eu consigo ver Deus? Como é que eu consigo falar com Deus, ouvir Deus? Geralmente através da palavra, né? A palavra que foi revelada. Mas no céu, o que quer dizer visão imediata? Por exemplo, hoje em dia, eu só consigo chegar até Deus através do mediador, né? Que é Cristo. Ele é o mediador. Mas lá no céu, vai haver necessidade de um mediador? Não. Porque nós vemos Deus como? Face a face. Então, exatamente isso quer dizer a visão imediata. Olha só o que diz. Quer dizer que os santos verão a Deus diretamente, sem que haja interposição de qualquer coisa entre eles e Deus. Aqui na terra, vemos Deus como Ele está refletido na sua palavra. Um pouco vaga nas suas obras, mas mesmo na sua palavra, é obscuro em alguns detalhes. Porque Deuteronômio 29 diz que há coisas que são reveladas, mas outras não. Alan Diácono. É que a gente não pode conciliar o temor de Deus, a reverência que nós temos aqui e como nós estivermos no céu. Continua da mesma forma. Só que... lembra que Moisés queria ver Deus? Sim, diga lá. Nós, no céu, conheceremos um pouco de Deus e vamos passar a eternidade conhecendo Ele e não o conheceremos plenamente, nunca. A eternidade inteira a conhecendo e não o conhecendo plenamente. Não o conhecendo plenamente. Não há palavras para descrever o que Deus é. Né? Eu volto para a teologia apofática. Não há como você medir, mensurar, não tem como. Vamos passar a eternidade conhecendo Ele e não vamos conhecê-lo com Ele. Uhum. Concordando com o que falou nosso presbítero, eu ia dizer o seguinte, viu que Moisés queria ver Deus
E Deus passou assim de relance, né? Relance. Porque ele disse, se você me vir, você morre, né? Mas lá no céu não vai existir mais isso. Vamos poder ver Deus face a face. Mas concordo com o que falou aqui nosso presbítero. Realmente lá vamos passar a eternidade e não vamos conhecer, né? Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse ponto aqui? Tem algo a complementar sobre essa resposta? Desculpa? Ver face a face alguém que é espírito. A pergunta do presbítero é: como é que eu posso ver face a face alguém que é espírito? Boa pergunta, boa pergunta. Uma boa pergunta. Está com uma dúvida? Diga. Mas o Senhor Jesus está lá, né? Está lá. Ele está em carne. Está em carne. A gente vai ver depois. Vai ver. É o que a Bíblia diz, vamos ver face a face. Só que Deus não é só o Filho. Deus não é só o Filho. Deus Pai, Deus Espírito Santo, está falando? Que são Espírito. Porque face a face também não é nem tanto literalmente, né, no sentido físico, né? Porque o Pai e o Filho, o Pai e o Espírito não tem corpo. Mas é no sentido qualitativo, ou seja, é um conhecimento diferente. Porque agora nós não temos mais o pecado. Agora não, né? Lá não teremos mais o pecado. Sim, lá não temos pecado. Então é um outro conhecimento que nós vamos poder ter. E realmente, como o presbítero falou, ainda vamos precisar ver como Deus é. Ainda vamos precisar da eternidade e não vamos poder conhecê-lo completamente. Mas face a face é uma intimidade tal sem pecado. Muito bem. Face a face é mais assim, a ideia de que não vai ter mais um mediador, né? Já vai ser Isso. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu acredito que quando chegar lá, Aí sim. Sim. Porque Josué falou o seguinte, mas ele não habita em nós? Ok, sim, também, né? Mônica, falou alguma coisa? A teoria apofática fala sobre isso, né? João 17, quando ora, ele diz assim: e a vida eterna é esta, Que me conheça. que te conheçam a ti, que é teu Filho Jesus a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Se conheceu em 2 dias, acabou a vida eterna. Tem outro texto que fala de conhecer, prosseguir e conhecer. É claro que isso está falando Aqui na Terra, né? Uhum. mas eu penso que isso é Mas não sei se a Mônica ouviu o que o Tiago falou. João 17, que diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo que enviaste. Então a vida eterna é conhecer a Deus e ao Filho, né? Aí ele está dizendo o seguinte, que se você conhecer em 2 dias, acabou a vida eterna. É argumento, né? O Salmo 139 também nos ajuda quando o rei Davi coloca no 17: preciosos para mim, ó Deus, são os meus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse termo, contaria, ele tem tradução hebraica, mas ele representa a história como se nós contássemos carneirinhos
ou seja, nunca tem fim. Então, o conhecimento de Deus, os pensamentos de Deus, eles não têm fim. A eternidade é de que nós vamos continuar sempre, sempre, sempre conhecendo Eternamente. Muito bem, muito bem. Não é nessa ideia de que eu conseguia chegar. É mais na ideia de que eu faço o que eu vou trabalhando um pouco Eternamente. E é interessante que agora a gente também já experimenta um pouco disso, né? A gente Bem passa- pouco. Tem aqueles que têm 30 anos no Evangelho e ainda conseguem se maravilhar quando dizem, puxa, Não tinha pensado nisso. Tá, o pastor está falando de situações em que pessoas têm muito tempo na fé, mas que às vezes ouve uma palavra de forma diferente. Puxa, não tinha pensado dessa forma. Né? Então isso é muito comum. Às vezes, nós lendo, puxa vida, às vezes salta aos olhos uma coisa que a gente nunca tinha percebido. Né? O texto saltando aos olhos. Né? Vamos para frente, então. O que significa que os santos vão desfrutar de Deus? É exatamente aqui a questão da fruição, né? Vão fruir, vão usufruir, né? Visão e fruição, ou visão e usufruto, né? Ops. O que significa dizer que os santos vão desfrutar de Deus? Tá, vamos para a resposta logo. Porque a resposta do irmão Gerhardus Voss diz o seguinte: se uma árvore não dá frutos, é porque ela viveu sem alcançar o seu propósito. No mundo, o crente só é capaz de produzir esse fruto, mas de modo imperfeito e parcial. Mas no céu, ele atingirá o alvo para o qual foi criado. Então, lá vai produzir, enfim, o verdadeiro fruto da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se ou gozá-lo para sempre. Pronto. Lá vai atingir esse alvo. Porque mesmo nós sabendo desse propósito, nós não cumprimos. Porque nós somos pecadores. Né? Então, é exatamente essa que é a questão do desfrutar de Deus. Sentir muita... É glorificar a Deus com uma alegria muito grande. É porque lá o pecado não vai ter mais esse poder, né? Não tem, não tem. Não nos domina mais. Não. Pronto. Essa pergunta é muito simples. No céu, os santos ficarão só tocando harpas? Só harpa. Só pode harpa. Viu, Josias? Não pode só harpa. Irmãos, essa é um ensino literal de algumas passagens bíblicas. Né? Salmos falam muito de você tocar harpa e tal. Mas até Apocalipse também fala sobre isso. Mas o que acontece é que são simbólicas, né? Não quer dizer exatamente, não é literal. Né? Então tudo indica que a vida no céu não será de ócio. Teremos atividade. Lembra que Deus deu atividades para Adão antes da queda? Então o trabalho foi instituído antes da queda. Depois da queda, claro, houve toda uma deturpação. Mas o trabalho em si é coisa que vem de Deus. Não, isso claro que não. Claro que não. Mas o trabalho vai existir. Não vai ser ósseo. Diga lá, Júlio. Eu fiquei preocupado com os advogados. Viu, Rafael? Estou preocupado com os advogados. Eu moro com 3 em casa. É complicado. Né? Não pode falar nada. Nós vamos processo sobre você. Se a Bíblia ensina que o céu será um estado de perfeito descanso, então como pode ser de atividade intensa? Eu falei, não é ócio, né? Mas se é descanso,
dia do Senhor responde isso. O dia do Senhor responde isso, muito bem. Porque a ideia do descanso, sabe o que significa? Libertação daquela labuta, mas daquela labuta que cansa. Porque lembra que uma das maldições que Deus deu? É no suor, que ele ia comer o pão. Nós associamos o trabalho, essa atividade intensa, sempre a cansaço, ao ruim, que é. A gente precisa entender o conceito de trabalho lá no ambiente de Gênesis. Exatamente. É exatamente isso. Precisamos entender o trabalho de Gênesis. Uma pergunta. Deus trabalha? Deus também não descansa? Não diz para saber que ele descansou? Então Deus descansa também. Então é exatamente isso. Vamos lá para a resposta. Então a ideia de descanso significa a libertação da labuta cansativa, fatigante, desagradável, muitas vezes até dolorosa. E isso veio do pecado e da maldição. Aquela maldição lá do Gênesis. Gênesis 3, né? 17 e 19. Antes do pecado, atividade e descanso eram coisas simultâneas. Mas depois do pecado, a atividade tornou-se um penoso labor por causa da maldição. Acredita-se que no jardim já existia... É claro que Deus criou o sol e criou a lua, criou dia e noite, imaginando-se que a noite é o período de descanso, né? Então, eram atividades que aconteciam simultaneamente, né? Trabalho, descanso, de forma simultânea. Depois do pecado, a atividade tornou-se um penoso labor, porque junto com as sementes surgiram também os cardos, né, os abrolhos, as ervas daninhas, né? Então, tem que tirar, né, as ervas daninhas. Então, no céu, entretanto, nunca mais haverá qualquer maldição. Deus trabalha e descansa, mas não por causa da exaustão. É interessante que, quando fala do dia do Senhor, a gente tem que separar esse dia para adorar, mas para a comunhão, remete, né, ao dia da vida, que é intenso para a gente realmente tem que se desligar das coisas que não são, né? Isso. A gente adorando, glorificando, Exato. estar em comunhão, não é perfeito, mas é remete, né, esse dia que estaremos... Um pedacinho, né? Um pedacinho daquilo que vai acontecer, né? Muito bem. Irmãos, concluímos então essa pergunta, a última pergunta do capítulo 10. E só para dar uma noção aqui, ó, o que vimos até agora. Sim, com certeza. Com certeza. Exatamente. Pronto. Tudo isso não vai existir mais lá no céu. Então esse descanso também remete a isso. Isso, nada de perturbação psicológica, nada. Isso, nada mais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem. Não vai ter nada disso mais. Não vai ter advogado mais. Então, irmão, tudo isso nós já estudamos. Tudo isso nós já estudamos, ó. Doutrinas fundamentais, pergunta de 1 a 5. Deus, do 6 ao 11. Os decretos de Deus, do 12 ao 14. E por aí foi. Acho que a maior mesmo foi essa última, né? Que são os benefícios da obra do mediador. E o que vamos ver... Então, o Gerhardus, ele divide em duas partes. Acerca do que o homem deve crer. Então, finalizamos acerca do que o homem deve crer. E a segunda parte
é exatamente o que Deus requer do homem. E aí que vai entrar a questão da lei de Deus. Então aqui, obediência à vontade revelada de Deus, depois a vontade de Deus como referência direta a si mesmo. Esse a si mesmo, né, é a Deus. São os 4 primeiros artigos da lei, né? Aí depois a vontade de Deus expressa em nosso dever para com o próximo, que são os 6 últimos. Aí vem nossa condição perdida, arrependimento, fé e a palavra de Deus. Aí os 2 outros, sacramento e também oração. Que Deus nos abençoe na condução aí desses estudos baseados na Bíblia. Sempre tem que ter uma prova para... Vamos orar para finalizar esse momento. Pai amado, louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer, ó Pai, pelos teus ensinamentos, pela tua edificação através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Tua palavra que é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos nossos próprios corações. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Queremos, ó Pai Santo, que tu venhas continuar nos edificando através da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminho. Tua palavra, ó Pai, que é verdade, verdade absoluta. Tua palavra, Pai, que é a nossa única regra de fé e também de conduta ou de prática. Ó Deus, continua abençoando a tua igreja, continua nos edificando para que possamos não ser somente ouvintes, mas principalmente praticantes da tua palavra, porque é assim que a tua palavra nos exorta. Ó Deus, continua conosco, abençoa esse dia e, de acordo com o teu querer, com a tua vontade, ó Pai, traz-nos à noite para continuarmos prestando culto e celebração ao teu nome. Porque tu és digno, ó Pai, de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Sê com a tua igreja, ó Pai. Abençoa-nos, portanto, leva-nos em paz para nossas residências. Tudo isso nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.